Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, ó divina vontade, nessa ação estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 4, trecho 122. O apoio da verdadeira santidade é o conhecimento de si mesmo. É o título, né? O apoio da verdadeira santidade é o conhecimento de si mesmo. Depois de ter esperado muito, veio meu docíssimo Jesus e me disse: minha filha, o apoio da verdadeira santidade está no conhecimento de si mesma. E eu, é sério? A Luísa falando, né? Sério? E ele, certo, como se fosse sim, né? Sim, porque o conhecimento de si mesmo desfaz a si mesmo e apoia tudo no conhecimento que adquire de Deus, de modo que seu agir é o mesmo obrar divino, não ficando mais nada do próprio ser. É incrível isso aqui que ele está falando, não é só porque a gente está falando no grupo, né? As meninas estão comentando lá trechos realmente sobre uma coisa que é totalmente contrária disso, né? Que é o apoiar-se em si mesmo, né? O eu, né? A pessoa no centro, a vontade, o ser humano no centro da vida, da própria vida, né? Apoiando-se em si mesmo, nas suas habilidades, no seu conhecimento científico de tudo, e deixando Deus de lado, né? E aqui Jesus está mostrando exatamente o contrário, né? Que a pessoa que conhece a si mesma, ela nunca vai apoiar nela mesma, porque ela conhece a sua fraqueza, a sua miséria sem Deus. É isso que Deus espera, né? Que ela, conhecendo a si mesma, como ela não é capaz de fazer as coisas sem Deus. Mas hoje as pessoas elas estão agindo totalmente contrário. Elas pensam que cada vez mais tem que se capacitar o ser humano para que ele seja independente de Deus ou até superior a Deus, igual ou superior a Deus, né? Porque hoje não se tem mais a visão de divindade de Deus. É como se Deus tivesse sido somente Jesus em sua humanidade, né? Que Deus se resumiu ali na humanidade de Jesus, como uma pessoa, como as meninas estavam falando no grupo, a ser inspirar, né? Como Jesus fosse a inspiração de todo mundo, mas na sua humanidade, né? Então não se acredita, mas essa que é a grande apostasia da fé, né? Da fé no divino, né? No que é extraordinário, no poder extraordinário de Deus, na divindade, né? E não no humano. E aqui Jesus está falando para Luísa que a verdadeira santidade é você conhecer a você mesma. Porque você conhecendo, ele fala, porque o conhecimento de si mesmo desfaz a si mesmo. A pessoa que ela tem a consciência do que ela ela vai entender que ela não é nada.
né? A pessoa que ela consegue ter o raciocínio para o rumo correto, ela não vai se vangloriar de nada, porque ela sabe que esse pelo menos seria o raciocínio que Deus espera, né? E não sabe que não consegue, a pessoa não... Somos uma miséria, sabe? Tudo que é de bom é Deus. Tudo que temos de bom foi Deus que colocou em nós. Então, a gente não tem que se achar alguma coisa, porque é Deus em nós, né? É Deus em nós. Então, ele fala, ó, se desfaz a si mesmo e apoia todo o conhecimento e apoia tudo no conhecimento que adquire de Deus, porque é Deus que te dá a capacidade. É Ele que te capacita. Se você é capaz de fazer alguma coisa, foi Ele que te capacitou. Se você está travado em alguma coisa, é porque esse caminho não é o que Ele quer, muitas vezes, né? Muitas vezes as coisas não dão certo e as pessoas insistem. Ah, mas eu sou capaz. O mundo cobra isso, né, das pessoas. Que elas sejam capazes de resolver os próprios problemas, que elas sejam capazes de ser alguém na vida, de vencer na vida, mas muitas vezes não é aquele caminho que Deus quer que você siga, né? E as pessoas, elas ficam frustradas porque acham que as forças são delas mesmas e não entende, que não para pensar que talvez aquele não seja o caminho que ela tem que seguir, né? E então é isso que Jesus está falando aqui. Você apoia tudo no conhecimento que adquire de Deus, mas para isso você tem que estar buscando esse conhecimento, né? Se apoiando em Deus significa que você está buscando. Não tem como você se apoiar em algo que você não conhece. Tem que buscar conhecer, né? Por isso que ele fala que é de modo que o seu agir é o mesmo obrar divino, não ficando mais nada do próprio ser. Mas esse esvaziamento, ele só vai acontecer se você se despojar de si mesmo, ou seja, se você entender que tudo que acontece na sua vida é Deus que está propiciando. Se foi bom, Ele que permitiu. Se foi mal, Ele que permitiu. Mas se você não tiver a fé em primeiro lugar, a fé e acreditar em Deus, e a fé de que é Ele que está agindo, você não chega nem nesse ponto aqui de se desfazer e acreditar no conhecimento que você está adquirindo, porque você não chegou nem na parte de acreditar na divindade, você parou no humano, né? Como se Deus fosse o Jesus humanado, a humanidade de Cristo fosse um desses grandes benfeitores da humanidade, mas na humanidade, né? E aí a pessoa muitas vezes fica buscando somente no humano, no campo humano, ser, né? Pode até buscar ser parecido com Jesus, mas se você não virar a chave de que é a divindade que comanda, é Deus que comanda o mundo, que é Deus que controla o mundo, mas não a visão de um Deus controlador no sentido ruim. Deus criou a terra, Deus nos criou e Ele criou com um propósito. Então Ele está sempre trabalhando no sentido de que a gente enxergue o nosso propósito. É nesse sentido que a gente tem que enxergar Deus, né? Ele quer que a gente se volte a olhar para Ele como um pai mesmo, que nos criou para um propósito, né? Eu vim ao mundo por um propósito. Tem gente que vira e fala, mas revoltado com a vida, mas eu não pedi para nascer. Mas foi Deus que quis que você nascesse, você só não achou o seu caminho ainda. A vida está sofrida, muitas vezes porque a pessoa está distante de Deus, não enxergou Deus, não buscou ter esse conhecimento que Ele está falando aqui, ó. Não buscou adquirir esse conhecimento de Deus, que vai despojar a gente da gente mesmo. Porque quando você se compara com Deus, Ele é o Criador e você é a criatura, você não é um nada. É por isso que Ele está falando que a gente tem que apoiar nele, no conhecimento que Ele está trazendo para a gente aqui do livro do céu. Para que o nosso modo de agir seja o dele, no sentido de que o nosso humano não existirá mais. Porque tanto vai fazer se eu sofrer ou se eu não sofrer. Porque é Deus que quer, então tudo bem. Né? Isso demora um pouco para acontecer, muitas vezes a gente cai, não entende, vacila, né? Mesmo tentando muito buscar entender Deus. A vida do ser humano é muito complexa, né?
são tantos acontecimentos e se a gente não manter o foco de que tudo que acontece é Deus que permite, e Ele te dará as forças para que você, Ele vai te capacitar, né, para passar por aquilo, porque se Ele está querendo que você passe por uma dificuldade, como eu estou passando agora, como eu sempre passei no meu casamento, a questão da bebida do marido é muito complicado, muito complicado, é um problema muito complicado, porque envolve muita coisa, envolve filho, envolve afeto, envolve família, envolve tudo, né? Mas é em Deus que a gente tem que se apoiar. E aí, se eu não buscar adquirir esse conhecimento de Deus, eu não vou entender que é Deus que está permitindo que eu passe por esse problema, mas Ele quer que eu me apoie nele. O meu agir não tem que ser baseado nas minhas forças humanas. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sei agir. O meu agir vai ser na vontade humana, que vai destruir ainda mais a minha família. E não vai trazer a reparação e o fruto desse sofrimento, o fruto bom desse sofrimento, né? Não vai ter fruto. Esse sofrimento que Deus está permitindo que eu passe não vai ter fruto, vai ficar em vão. Não é isso que Ele está me mostrando aqui agora, falando pela minha boca. Para mim mesma, é para mim mesma que Ele está falando isso. Esse sofrimento todo que Ele está fazendo eu passar, se eu não entender que Ele quer que eu me apoie nele e não em mim, que eu tenha a paz e a tranquilidade e não a perturbação, a paz e a tranquilidade de saber que tudo está nas mãos de Deus, é tudo Ele que permite, e que a minha confiança vem dele, eu não vou ter essa paz. Eu vou sempre estar perturbada, porque eu vou querer resolver com as minhas forças. E o humano por si, sozinho, isolado de Deus, não pode fazer nada. Só faz besteira. Só fala besteira, só faz besteira. Fica nervoso, briga. E aí não tem fruto, porque briga nenhuma tem fruto. Né? Você tem que falar a verdade? Tem. Só que a briga conjugal não deve existir, né? Deve existir a conversa, a exortação. Isso eu já fiz, então eu tenho que permanecer na confiança em Deus, de saber que até onde Deus me orientou a falar, eu falei. Então agora eu tenho que cuidar das coisas de Deus, porque esse tipo de coisa paralisa a gente, se a gente deixar, né? E Deus está me mostrando isso, o quanto está me paralisando, né? O quanto está me paralisando espiritualmente. A minha alma está se alimentando só desse problema. E eu não estou conseguindo sair do buraco que ela me jogou, entendeu? Ter Ele falando pela minha boca aqui, para mim mesmo. E aí, no final do trecho, ele fala assim para Luísa, depois acrescentou: quando o interior se embebe, se ocupa tudo de Deus, ou seja, se embebe só de Deus, né? Se ocupa tudo de Deus e de tudo o que a Ele pertence, Deus se comunica todos si mesmo à alma. Ou seja, Deus se doa todo, se comunica de uma forma plena à alma, né? Eu vou ler de novo. Quando o interior da alma, no caso, né, se embebe, se ocupa tudo de Deus e de tudo o que a Ele pertence, Deus se comunica todo à alma. Ou seja, Deus se doa todo à alma. Isso é muito bonito, isso é muito grande, né, gente? Porque Ele não vai se doar para quem não está aberto, para quem não está próximo dEle, para quem não verdadeiramente se ocupa só com o que é dEle. Não significa que você vai abandonar a sua família, vai abandonar os seus lazeres, mas o seu pensamento e a sua mente está focada a fazer somente no seu dia a dia, nos seus afazeres, nas suas palavras, nos seus passos, a fazer somente o que é para a glória de Deus. É isso que ele fala aqui, ó. Se ocupa tudo e em tudo que a Ele pertence.
e não ao que pertence ao meu conforto, ao meu bem-estar, à minha felicidade pessoal. Não, né? Não. Eu tenho que me preocupar com o que é a glória de Deus. O que Deus quer de mim nesse momento de turbulência? Ele quer confiança nele, ele quer que eu aguente firme aí, como diz a Aline, né? Aguenta firme aí, vai passar. Você já fez tudo que estava ao seu alcance, agora você não pode ficar adorando o problema, né? Como ela fala, né? A Aline sempre fala isso, que a gente tem a cruz e a gente fica lá lambendo a cruz, beijando a cruz e achando que tem que ficar só do lado da cruz ali. E às vezes a gente tem que colocar a cruz de lado, e até agora eu não entendi isso. É muito difícil, gente. Nossa, não é fácil. E eu não tô colocando desculpas aqui. É porque eu tô realmente precisando pegar nessa corda que Deus tá me jogando pra sair desse buraco que eu tô, sabe? Não é fácil, mas não é impossível, não é difícil também. Não é fácil, mas também não é impossível, né? Eu só tenho que virar a minha cabeça pro outro lado e esquecer um pouco dessa cruz. Carregar ela. Esquecer não significa que eu não vou carregar. Mas eu vou carregar em silêncio, né? Não vou olhar para ela. Vou colocar ela nas minhas costas e não vou olhar para ela, eu vou olhar para frente. Vai estar pesado, vai estar difícil. Eu vou estar carregando ela do mesmo jeito. Mas eu vou estar olhando para Jesus. Porque ele pegou a cruz dele, me entregou e tá na minha frente me chamando, né? E eu tô virada para trás olhando para a cruz. É isso que ele tá me falando, né? Tá me dando um tapa aqui na cara para eu acordar. E aí eu vou acordar, Jesus, eu vou acordar. Me ajuda. Me ajuda, me dê graça, me dê força, me dê sabedoria para sair desse buraco, para virar o rosto para sua face. E tirar a mente e os olhos da minha cruz. Carregá-la nas costas e não na minha frente. De modo que eu passe por ela, eu suporte ela. Porque eu fiz tudo que estava ao meu alcance para que essa cruz, para que esse problema se resolvesse. Isso não deixa de ser cruz, né? Isso não deixa de ser carregar a cruz. Você tentar fazer com que a cruz se resolva não significa não carregá-la, mas eu não posso me debruçar demais nisso. Porque aí o mundo vai estar vencendo, né? As distrações do mundo vai estar vencendo, né? O vício de olhar para a sua cruz e se debruçar em cima dela e chorar o tempo todo a cruz também é um vício, né? É se fazer de coitada demais, é se fazer de sofrida demais. E Deus não quer isso de mim nem de você, né? E aí Jesus fala no final aqui: mas quando o interior se ocupa agora de Deus, agora de outras coisas, que é o que eu estava fazendo, né? Deus se comunica em parte à alma. E isso é muito verdadeiro, gente, porque Deus, ele tem me iluminado algumas coisas, mas ele não está pleno ainda. Ele não se doa totalmente a mim, porque ora eu tô com ele, ora eu tô aqui no meu mundo resolvendo minhas coisas, achando que a minha própria força que vai resolver o meu problema. E não tô totalmente abandonada na vontade divina, né? Deus quer de todos nós que a gente medite o livro do céu e produza o máximo de orvalho benéfico possível para esse tempo tão difícil de agora, né? É isso. Amém, filho.